Olá, boa tarde, boa noite para quem está fora do Brasil. No Brasil também já é boa noite. Sexta-feira de carnaval, você não está pulando carnaval. Eu não estou pulando carnaval porque aqui não tem carnaval nenhum. Mas se eu estivesse aí no Rio de Janeiro, no meu Rio de Janeiro, eu estaria pulando carnaval. Então sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia, que é tão importante e que sem vocês desse lado daí nada teria sentido. Então vamos dando as boas noites aí para os meus queridos ex-mentorados que estão presentes. Obrigada, meus queridos. Hoje a gente vai falar do seguinte, gente. Vamos falar hoje do pensamento, o poder do pensamento benevolente, dos desafios que é conseguir ter isso de maneira, digamos, automática, né, de tornar um hábito. Vamos também falar das experiências de uma ex-mentorada que também vai estar aqui hoje conosco, para que vocês possam ouvir e se empatizarem com situações onde eu acredito que todos nós passamos quando estamos em um processo de cura, em um processo de ser alguém melhor. E no final eu vou colocar para vocês algumas dúvidas, eu quis trazer algumas dúvidas frequentes sobre a quarentena. A quarentena está aberta, as inscrições estão abertas, digamos, de forma formal a partir de hoje, né? Estávamos na pré-venda da quarentena. A próxima quarentena, que é a 7ª temporada, vai começar no dia 9 de março, ou seja, mês que vem. E vai ser a primeira temporada do ano. Possivelmente a gente só vai ter outra em junho. Então, se você está nessa vibe, nesse conhecimento, tenta fazer uma forcinha para você entrar nessa quarentena, para que você não tenha que esperar até o meio do ano para poder fazer parte de uma nova quarentena. Então eu trouxe aqui para vocês nessa live de hoje as dúvidas frequentes. Pessoas que me perguntam sobre o funcionamento da quarentena, sobre o rendimento, o que é. Algumas pessoas acham que é um curso. Vou explicar para vocês que é diferente de curso, né? Uma mentoria. E vocês vão poder também fazer perguntas aí através do chat, combinado? Então deixa eu dar uma boa noite aqui. Eu também queria falar que as pessoas que estão caindo de paraquedas, aquelas pessoas que são novas no canal, por favor, coloquem aí no chat. Eu sou nova, ou eu sou novo, tá bom? Então, seja bem-vinda, minha convidada já está aí. Seja bem-vinda, Cleide, seja bem-vinda, Loja Alvorada, seja bem-vinda, Juliette, minha Cirlei querida, minha Romerita, minha Sônia Mádio, Renata queridíssima. Sejam todos muito bem-vindos, meu querido Nicolau, Diego Nicolau, a minha Ana Carla, que também, ó, está sempre aí comigo coladinha, né, Ana Carla? Hoje não está pulando carnaval, vocês aí no Brasil podendo aproveitar. Ó, a terapeuta Maria Cesária também começou a seguir, Sou Nova, Sônia Sou Nova, a Isabel se uniu. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos começar. Antes de eu convidar aqui, enquanto eu convido a minha participante, deixa eu colocar aqui. Aqueles que ainda não visitaram o meu site, abenevolência.com.br, e também para aqueles que já visitaram, entrem lá novamente. Tudo formatado, tudo novo, e eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então entrem lá, www.abenevolência.com.br. Combinado? E deixa eu subir aqui o meu vídeo. E hoje a gente vai trazer aqui uma pessoa que gentilmente aceitou o convite de vir compartilhar com vocês um pouquinho das experiências que ela teve na última quarentena. O nome dela é Selma Bruno. Ela é fisioterapeuta e é professora universitária. Seja bem-vinda, Selma. Obrigada por estar aqui. Olá a todos. Tá me ouvindo direitinho, Cris? Sim, Ai, que ótimo. bom. Que Tá bom, ótimo. né? Esse pré-carnaval. Pois Maior é, pré-natal. natalense. Acabei de descobrir aqui que ela é natalense. Eu já morei em Natal, em Ponta Negra. Fui guia turístico lá em Natal. E conheço e amo muito. Apesar de que do tempo que eu estive aí já mudou muito. Já me falaram que mudou muita coisa, né?
Antes era muito mais agreste. E que Muito terra bom, linda. muito bom, muito bom. Nossa conexão aqui em Natal, Maiorca, fantástica, fantástica. É um prazer muito grande. Muito obrigada pela tua presença e eu vou te fazer algumas perguntas. A gente não teve script montado, né? Porque eu gosto realmente que seja bacana quando as pessoas podem ouvir interpretações e as experiências do próprio usuário, né? Da quarentena, neste caso. Então vamos lá. Primeiro fala um pouquinho de você, quem é a pessoa Selma, e aí depois eu vou introduzindo as perguntas para entender como você chegou até a quarentena. Vamos lá. Então, Cris adiantou um pouco, né? Eu moro em Natal, sou professora universitária, sou da área de saúde, sou uma pessoa com vários títulos, assim, que eu quero colocar minha mente é o tempo todo preparada para estar pensando e refletindo sobre o que eu preciso melhorar, o que eu preciso ensinar aos pacientes. Então, eu tenho um perfil acadêmico bem forte, bem exigente em alguns aspectos. Nos últimos anos, eu próximo já aqui a aposentar da universidade, eu me deparei com sérios processos, né, mentais, emocionais, psicológicos mesmo que me fizeram um certo sofrimento mental, sofrimento psicológico mesmo, e comecei a estudar um pouco mais a saúde mental feminina, comecei a estudar, entender e sofrer na carne o que era entrar em menopausa, perder vários ciclantes hormonais das minhas células que me faziam pensar de uma determinada forma, né? E eu procurei ajuda com um psicólogo, procurei com um psiquiatra, porque eu comecei a ver que minha mente não estava mais ela estava meio que desgovernada de um todo, e eu comecei a ficar muito preocupada, lendo, fazendo leitura científica sobre isso. Eu disse, tem algo muito diferente, não é só uma estrutura hormonal, e aí a gente procura muitas situações, né? Eu sou situações de ajuda, de cura, de vários aspectos. Meu perfil pessoal é muito de fazer ajuda mesmo a mim mesma e a outras pessoas, até pelo processo de formação, mas a cabeça intelectualizada de um professor universitário, ele é muito crítico e muito exigente em certos aspectos, ao ponto daquilo ali ser também algo que o limita a entender exatamente, a se entregar, né? E eu tenho uma certa espiritualidade que eu considero razoável, né, para as minhas metas, e eu não entendia de absolutamente nada do que era o pensamento benevolente, eu não sei, mais intuitivamente, muito pouco que era duplo, mas de alguma forma eu caí no algoritmo mesmo, né, do Instagram, de alguma forma, eu achei muito bacana. E Você cai na quarentena sem estar me seguindo, se eu não me equivoco, né? Você não me há seguia. uma semana, há uma semana só, né, eu não lhe seguia de forma nenhuma, e eu vou fazer alguns depoimentos que talvez ajudem algumas pessoas a também se identificar. A Cris, ela foi um presente extraordinário para mim e para todo o grupo que aconteceu na sexta quarentena. Foi a última que eu fiz, né? E eu consigo falar isso muito claramente, que não só por mim, mas pelo depoimento das outras colegas. Nós entramos num processo de entender o que estava acontecendo, porque ela traz um tema completamente diferente do que a gente está habituado a ter. Não é superficial, é um tema bem profundo, é um tema bastante científico, isso eu digo de carteirinha, porque eu sou aquela que vou atrás do site mesmo, para ver quem são as pessoas e quem são as fontes. Esse é o meu dia a dia, né? Então não seria diferente. A gente que está exposto eu vou colocar algumas palavras aqui, mas não é bem o que é o correto, é porque na hora não, mas você está exposto, procurando uma ajuda, a internet tem absolutamente tudo. E óbvio que você tem que fazer certos filtros para que eles convençam o seu próprio ego e convençam sua própria estrutura cerebral de que aquilo ali é algo que vai ser protetor para você ou E não. crença, né? Que eu acho que é o mais difícil, porque a gente foi muito educado
para as coisas difíceis. Hoje eu fiz um post até sobre isso. A gente foi educado com processos, tudo com muita dificuldade. E quando a gente. Isso é uma coisa muito clara que eu vejo nos seguidores ou nos mentorados, que tem essa certa dificuldade, mas já é algo muito do ser humano. Enraizado. De ver coisa tão simples. Não, não funciona assim. Isso. Não funciona. Sendo assim tão simples, é isso mesmo? E é quebrar paradigmas realmente, né? E foi exatamente, Cris, foi muito interessante porque eu a conheci e eu vi um post falando sobre o duplo, sobre uma estrutura energética que é própria sua, mas eu não entendia direito. E eu juro, eu não vou mentir para nenhum de vocês, eu pensei, mas que maluquice que essa colega está falando, né? Ela sabe disso. Eu falei com ela, né? Mas eu fui olhar, né? Eu gosto de olhar fontes. E aí eu comecei a entender. Eu disse, mas essa garota fala muito bem sobre sono. Eu estudei sono em termos acadêmicos na minha vida. Fui ao site onde ela foi formada, né? Pelo cientista que ela foi formada. Entendi o que o colega estava falando, que é um físico, né? E entendi como eu entendo, por exemplo, hoje comportamento, né? De estrutura cerebral, de como eu entendo de raciocínio, como eu entendo de padrões cerebrais dentro da minha área, eu disse, tem algo diferente aqui. Não é a mesma coisa, né? Não é essa exposição que a gente fica tateando e encontra especialidade, encontra tudo, gente. Não é uma crítica, mas encontra tudo. E encontra também gente séria que tem uma grande responsabilidade pela sua vida, né? Pela sua estrutura cerebral que está ali na sua frente, né? Então foi o que eu encontrei. E eu lembro que um dos vídeos dela, ela dizia, olha, é muito natural você entrar em contato com o seu corpo energético. Isso é uma característica natural do ser humano. A gente só precisa fazer a sua orientação mental durante a noite. E aí eu fui, naquela minha euforia, eu fui fazer a orientação mental, sabia que eu estava ali em contato mais profundo com o meu subconsciente, né? Talvez, muito provavelmente era o que tinha, mas no outro dia começou a acontecer muita coisa diferente, inclusive umas perguntas que eu tinha feito vinham na minha cabeça assim, e os desejos que eu tinha colocado também veio muito rápido. Eu digo, mas isso você já estava dentro da quarentena, não, né? Estava na quarentena. Tá. Eu disse uma semana antes. Aí eu disse, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa diferente no ar. E aí eu fui, não tive a menor dúvida. Eu li, entendi o que você estava falando, vi que era uma coisa neurologicamente apoiada, cientificamente apoiada, e eu vi o quanto você tinha preocupação com a mente, né? Com a mente mesmo, em termos de mente saudável, mente não saudável. E eu me inscrevi imediatamente. Não tive a menor dúvida. Isso foi com uma semana, a gente começou. Estava encerrando ali as inscrições e a gente começou. Eu acho que eu tive mais surpresa ainda quando eu tive a presença da quarentena. Porque não é uma quarentena comum, não é uma terapêutica comum, é exatamente uma mentoria que você faz todo santo dia. Você se encontra com ela e ela vai lhe conduzindo mansamente até você conseguir amansar a sua mente e você conseguir extrair daquilo ali, dos seus padrões, das suas situações, algo que você possa dizer, agora eu estou com os pezinhos no chão, agora eu estou entendendo as coisas acontecendo. Para mim foi a maior surpresa, porque a gente está acostumado a ver aula gravada, curso, aulas que você não tem um pegar na mão, e essa foi uma grande diferença que me fez, inclusive, imediatamente matricular na segunda quarentena. A gente vai chegar lá, porque a gente não falou antes, mas eu quero saber também porque de você, porque também tem outras pessoas que eu já fiz essa pergunta no caso de repetirem, né? Mas aí, quando você chegou na mentoria, para esclarecer, gente, tem algumas pessoas que falam assim, eu quero fazer o curso do duplo, eu quero mais informações do curso do duplo. Então, assim, curso é uma coisa, um curso ele é baseado em métodos, ele é baseado numa técnica,
numa metodologia. O que a gente trata aqui, o que eu ensino é um princípio vital. É algo inerente que nós precisamos ou sim para sobreviver. Então, numa mentoria, a diferença de um curso, como tem aí vários cursos do duplo quântico, né? Eu tenho uma mentoria e a mentoria ela é pensada para dar um acompanhamento feito por um especialista no assunto. Então, uma mentoria tem um tempo específico no qual a gente faz, você vai acessar conhecimentos novos, muitas vezes você vai acessar conhecimentos também que você já tinha no seu intelecto, mas o que a gente promove ali é a exploração pessoal de como você introduz aquele conhecimento dentro do teu dia a dia, né, com atividades práticas. E também lá é onde eu coloco e passo a minha experiência, porque um mentor, ele guia você porque ele já passou por aquele caminho, ele já passou por aquele processo. Então, ao longo do meu próprio conhecimento, que nunca acaba, né? A gente vai recolhendo e vai extraindo tudo o que é melhor. Pois essa tática aqui, essa ferramenta, esse modo de apresentar, esse modo de falar, esse modo de ensinar. Então, eu também passo as minhas experiências pessoais e também divido com vocês minhas dores, né? Porque a Cris, ela se tornou essa pessoa. A Cris nunca foi essa pessoa, né? E quando eu falo essa pessoa, eu falo em base a o que eu ouço muito e vejo muito dos seguidores, que é assim, você é uma inspiração, você mudou para mim, ou você foi a grande virada de chave no meu ano. Tudo isso é muito bacana, gente, e não significa que eu sou uma pessoa, um ser de luz, que eu odeio essa palavra, essa expressão. Não significa isso, porque eu estou em evolução também. A única diferença entre eu e vocês é que eu comecei antes. Eu tenho, então, um caminhozinho à frente de vocês. Mas todos nós podemos chegar ao mesmo patamar. Me conta, por favor, Selma, duas coisas que eu vou te perguntar. A primeira que eu vou te perguntar é: qual foi o ponto alto da quarentena para você? O que para você foi o melhor, digamos assim, que você destaca? E depois que você me destaque, quais foram os desafios em relação ao pensamento benevolente, que é o centro do nosso tema de hoje, ou também com o adormecimento? Uhum. O ponto wow, assim, que eu tive foi aprender a dormir e acordar extremamente descansada. Algum tempo eu não sabia o que era isso, a não ser com medicações, e eu usei parar medicação mesmo, que eu estava precisando, parei por minha conta, mesmo sabendo uma rebordosa que eu poderia ter, uma rebordosa química, que é natural ter, mas eu consegui, me desafiei da forma como eu vim. Por quê? Porque a primeira vez que eu tentei fazer o adormecimento de forma natural, como uma pedra, entrando em sono REM, eu vi que eu conseguia. Mas isso só aconteceu mais ou menos após o 4º ou 5º dia, porque mesmo Cris não fazendo muito propaganda, né, assim, do trabalho dela, mas os primeiros dias são cruciais para você reorganizar a sua forma de pensar. Então, o método que ela usa é o tempo todo controlado. Primeiro eu controlo a minha forma de entender os meus pensamentos para poder dormir, para poder depois incluir as possibilidades boas que eu tenho de crenças, de valores, de entendimento, de saber por que eu ajo assim, por que eu ajo assado. Então, essa foi o motivo assim. E, gente, foi uma coisa extraordinária. Eu disse, como eu consegui dormir desse jeito há anos e anos, que eu não conseguia ter uma estrutura neurológica, uma arquitetura de sono razoável. E eu, cara, muito natural, a forma como foi a condução, e aí eu consegui dormir muito bem e fazer os meus intercâmbios. E fora que
fora o intercâmbio, que fisicamente, né, organicamente, um bom sono, ele não é só reparador energético, né? Falando desde o ponto de vista físico. Tem um monte de coisas, inclusive, gente, crescimento de músculo. E Exatamente. ele é feito de forma boa, ou seja, o seu ciclo de processamento e criação é boa quando você tem uma boa qualidade de sono ou não. Então tem muita coisa por trás dessa forma do adormecimento, de você entrar no sono, impacta em muitas outras coisas, não só na conexão. E onde foi que arrochou? Arrochou? Onde foi que a Selma falou? Quero ir embora disso aqui. Querer ou não quis, assim, em nenhum momento. Eu Tem algumas fui. pessoas que passam por isso. É bom deixar claro também, porque eu falo. Tem. É. Antes de você falar, a quarentena, gente, não vou fazer o trabalho por você. Tem gente que vende solução, vende resultado para você, falando que você vai ter tudo resolvido. Ou a quarentena é de profundo autoconhecimento e entrega. Se você é esse cara, você vai ter resultado. Mas se você esperar que eu faça, o que não vai ser. A coisa não é subcontratar a tua felicidade ou o teu bem-estar, a tua qualidade de vida. É você pode, mas é você que vai ter que fazer. Então tem pessoas que querem desistir, mas eu já tive pessoas que quiseram desistir e fizeram 4 quarentenas. Olha, o que Cris está colocando é algo assim essencial para quem tem coragem de procurar sua cura, né? Porque assim, Cris, ela cobra todo santo dia que você tenha sua tarefinha, que você olhe para você, que você faça videozinhos e diga: você, Selminha, o que aconteceu a tal minuto que a sua emoção mudou? Por que essa coisa tirou você de tal estado para esse estado? Então, isso não é receitinha, isso é pacto que a gente fez, né? Entre essas mulheres que estavam lá trabalhando, guiadas por você, e que funcionou muito bem, por quê? Porque diariamente, por isso que o nome quarentena, por 40 dias. E porque se você. Às vezes as pessoas, é uma das dúvidas que eu vou explicar, mas às vezes as pessoas pensam, mas eu não posso ver depois, não pode ficar gravado por mais tempo? Não. Gente, se deixa gravado por mais tempo, perde o ritmo da quarentena. E uma das coisas que faz você conseguir transformar algo em hábito é a sua constância. É a repetição, com uma constância dentro de um período exato de tempo. Mas se você já sozinho não consegue fazer isso, imagina se você mesmo que está fazendo um pagamento para alguém te acompanhar, você vai pegar e vai interromper. Então não rola realmente. Funciona super, super, né, para mudar a estrutura cerebral que já está condensada de muito tempo, gente. A gente não tem a menor ideia do A quanto mente aqueles hábitos ordinária. exatamente. Aí ela traz esse conceito que é extraordinário, pensar, a mente que pensa o que pensa, a mente que pensa o que pensa, ela não cai em qualquer coisa, ela não aceita de qualquer forma, ela não muda a energia dela de qualquer forma, ela sabe disso, que ela não desequilibra o eixo dela de qualquer forma. Foram conceitos que eu nunca tinha ouvido na vida, embora eu sei que isso, né, pelo aprofundamento, eu sei que isso, mas funciona desse jeito no modelo biológico humano, mas eu nunca tinha sido pega pela mão e disse, agora Para a gente vai fazer, trabalhar esse né? negócio. E é, Agora a e é o gente tal não vai negócio. inventar o bicho. Tem algumas tarefas que as pessoas me relatam, Cris, eu nunca parei para pensar nisso ou para olhar para essa parte minha. E não é que eu trago nada extraordinário, digamos assim, fora o conhecimento do duplo e da teoria, que eu sim suponho que é algo muito novo para vocês, mas o funcionamento está justamente na prática. Eita, deixa eu dar um oizão aqui para minha Edna, minha querida embaixadora do abraço virtual. Eu estou com saudade de você. Sheila Prestes, minha amiga Thaís. Lívia Rocha, um beijo. Minha Indiara Sator também, um beijo grande para vocês. Que saudade. Então, gente, se trata da prática. E às vezes, por exemplo, um exercício
que é um exercício onde a gente faz a identificação de valores. Selminha já tinha feito? Eu não lembro. Nunca na Tá. vida. Mas tem muita gente que cai na quarentena e que já fez exercício de valores. Só que aí, como tudo é com jeitinho de Cris, como disse meu ex-mentorado que é de Recife, tudo ele falava que eu era provocadora. De Cris, a mentoria de Cris, como a mentoria de Cris tem uma pegada de Cris, eu tenho uma nova visão, uma visão ousada, diferente de ver os nossos valores. E a maioria das pessoas, inclusive quem já fez teste de valores, diz: eu nunca tinha feito dessa maneira, eu nunca tinha visto dessa maneira, e faz total sentido para mim. Ou pessoas falam assim: eu não sabia que nem que existia valores e que esses valores tinham tanta importância para entender quem eu sou de verdade e para me ajudar, porque acabam que os valores são elementos que podem te ajudar a te apoiar em situações complexas ou também podem te afundar, né? Se você não souber equilibrá-los, não souber quando é que eles estão aí, né? Às vezes você fica escravo, né, daquela situação, né? Então, assim, um dos momentos mais críticos, mas depois eu refleti muito sobre eles, foi identificar as minhas sombras. Foi muito interessante, não veio com esse nome, mas eu entender, nossa, Selma, você diminui muito essa energia quando você critica mentalmente alguém, porque seu ego está lá. Isso parece simples, mas é um truque tão grande da mente e é tão fácil você identificar, mas só depois que você é conduzida. Quando eu me vi desse jeito, quando eu me entendi desse jeito, eu tirei um peso imenso sobre o meu campo energético. Imenso. Porque aí começou a entrar outras situações que era realmente agora o pensamento benevolente ele vai começar a agir. Agora ele vai começar, porque ele está sem uma influência prévia disso. E aí eu comecei a costurar, né? E o que foi mais difícil dentro do pensamento benevolente foi encontrar a benevolência num cérebro que estava acostumado a não ver mais isso. Não fomos educados para pensar bem dos demais, né? Então, já é algo que não é uma coisa fácil. E lá na quarentena, uma das tarefas é a gente passar um dia inteiro fazendo benevolência para quem a gente não gosta. O troço é ainda pior, o gargalo. Mas é fazendo que a gente está efetivamente criando novos caminhos neurais, falando para a mente, a coisa não é só dessa maneira. Por quê? Em base disso, quando eu consigo entender que é a partir do meu pensamento que eu consigo controlar toda a minha vibração e que a partir disso já não me preocupo mais com a minha emoção, eu já não me preocupo mais com o que eu vou viver amanhã, porque eu estou amparada, não tem como. E fisicamente, um monte de outras coisas estão acontecendo dentro, benéficas, e o teu corpo vai cobrando aí. Algumas pessoas podem falar assim, como você mesmo falou, como foi sensacional ver o resultado benéfico que um sono reparador deu na minha vida. Porque por trás disso tem uma série de coisas acontecendo e a gente inclusive, né? acabou menosprezando muito, eu sempre falo isso. Eu acho que por muitos anos, Selminha, a importância do pensamento foi negligenciada. Você concorda? Concordo plenamente. Foi pensado num pensamento, foi dito um pensamento, foi comprado um pensamento com ideia de facilidade, de conseguir aquilo, de conseguir aquilo outro, mas a base da estruturação do pensamento não foi modificada. Então não tinha como encher um copo se esse copo já estava cheio. Sim. Não tinha, né? Uma mente estruturada, pesada, carregada por uma série de aspectos é incapaz de criar um cenário melhor. Não cabe no mesmo local. Não cabe
que entra a coisa da mente ordinária, né? Você é comandado por ela. Pode ser muito bonitinha, mas ordinária, né? Como diria Nelson Rodrigues. Mas exatamente assim. Ela é ordinária porque ela não questiona. Ela simplesmente acata aquela interpretação incrustada, rígida, ali paralisada. E por último, assim, o arremate dela, e aí entra muito fortemente na teoria, né, duplo e do desdobramento de tempo, que é fantástica, é linda, é maravilhosa. Qual é a sua responsabilidade em fazer uma conexão com potenciais futuros, com você e com outras pessoas. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso você coloca você no outro, mas não é uma história de que vão conseguir com simples pensamentinho positivo, você vai conseguir. Não. Por isso que eu falo, pensamento positivo é diferente de pensamento benevolente. Exatamente. Totalmente diferente. Então aí a gente conclui com isso, né? Assim, fazendo um arremate, lógico, eu não vou dar spoiler, né? Porque eu acho que todo mundo, sinceramente, eu já falei para várias amigas, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Em algum momento que puder, faça. Mas a gente arremata aí uma grande estrutura biológica, uma grande estrutura científica, uma grande estrutura física, uma grande estrutura comportamental para dar perninhas para você andar a sua vida, para dar suas perninhas, para você começar a contestar. Para ter liberdade. Por isso eu falo da nova espiritualidade, que você não tem que ficar refém de nenhum líder, de nenhum guru, vai ser o guru da sua própria vida. Exatamente. Porque não existe, eu não creio realmente, ainda mais com o entendimento do desdobramento do tempo, que existe nenhum intermediário para falar com Deus. Nós já somos parte dele, né? Exatamente. Então Selma, a outra última pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: por que você repete? Ela se inscreveu tem 2 dias, né, Selma? Tem. Se reinscreveu. Tem 2 dias. Por que você se reinscreveu? Por que você repete? Assim, eu fico contente quando as pessoas repetem a quarentena. Eu tenho gente repetindo a quarentena pela 5ª vez. Isso não, de longe, significa que é algo ruim ou ineficaz, porque senão ninguém paga o que paga tantas vezes. Na maioria das vezes, as pessoas sentem que ainda tem um processo de cura, ou que outras pessoas que repetem tanto falam assim: tudo bem, eu já sei, mas sozinha é mais difícil. Tem que ter alguém ali batendo martelinho todo dia. Exatamente. Por que você decide repetir a quarentena? Porque algumas também repetem por outro motivo. É assim, elas entram na quarentena e a Cris começa lá com aqueles exercícios. Que exercício bobo, vamos fazer não. Aí daí a 3, 4 dias eu preciso do resultado daquele exercício. Aí ela, opa, agora eu não tenho. Eu não fiz. E aí ela começa a fazer, se entregando mais ainda. Qual é o teu motivo? O meu motivo é que para eu quebrar essas estruturas ou amenizar estruturas que foram formadas durante tanto tempo na minha vida, eu ainda preciso de um tempo sendo conduzida. Eu ainda preciso dessa vivacidade, eu ainda preciso reorganizar, automatizar uma série de comportamentos que eu tenho aqui e eu preciso de condução, né? E eu ainda, porque eu entendo que esse exercício, ela não foi uma coisa de hora para outra, não é um eureka que acontece assim, opa, entendi. Não, isso é um processo. E prático. Processo de prático. E aí, é o que eu falo, as quarentenas, para quem que eu vou fazer. gosta, para quem vê os resultados nitidamente na sua vida, para quem quer isso como filosofia de vida, serão eternas quarentenas, até o final da sua vida. Só que a quarentena comigo vai te ajudar a te dar os passos, entender com profundidade o porquê, ou seja, a lógica que está por trás de tudo isso. E depois, obviamente, você pode voar sozinho, mas precisa fazer o que tem que ser feito.
Até automatizar em você e aquilo ali não ser uma ferida e nem ser um descontrole, nem um desgoverno, né? Porque Exato, aí mas aí sim. depende do nível de automatização da mente Uhum, ordinária, né? Tem uhum, pessoas que vão conseguir que é o que eu sempre falo lá na quarentena, não olhe para o coleguinha do lado. Cada um tem o seu próprio caminho e talvez o caminho de uns seja um pouquinho diferente do dos outros. Deixa eu ver aqui, antes da gente se despedir. Minha Edna falou saudade da nossa quarentena, concordo plenamente. Muito difícil controlar as armadilhas do ego, diz a Edna também. A Edna fez, acho que 3 quarentenas. O bicho pega na quarentena, quá, 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 diz ela. Pega mesmo. O Adriano Jones diz boa noite, seja bem-vindo. Quem tá aí novo, gente, me diz aí. Eu sou novo, eu sou nova. A Romerita diz a quarentena é um exercício diário maravilhoso para o autoconhecimento e para a sua cura. É, você, você quer dizer algo mais para as pessoas? Porque eu vou passar para pergunta. as para as perguntas frequentes. Uhum. Quem ainda não, antes da Selminha falar, gente, o nosso site www.abenevolência.com.br está repaginado e lá está hospedada a Masterclass do ordinário ao extraordinário, onde eu explico como você pode identificar se você tem uma mente ordinária e como você pode adquirir uma mente extraordinária. Então lá está hospedada lá no site, é só entrar e aproveite aí o seu carnaval, são acho que 33 minutos de vídeo, uma masterclass preparada com muito carinho para poder trazer ainda mais consciência e expansão para vocês, ok? A Letebreis diz, eu sou nova, Letebreis, Sônia também. Meu nome é Arlete, diz a Letebreis. Sejam bem-vindas, queridas. Fala, Soninha. Soninha, ó. Selminha. Sônia, Selma. Selma. Bom, eu acho que o que eu diria às pessoas é tenham coragem, né, de, mesmo sendo muito novo o assunto, mas tenham coragem de fazer um acompanhamento como esse. Ele realmente é denso, é forte, ele é estruturado, ele é responsável, né? É algo que a gente percebe muito no trabalho da Cris. Ela é muito responsável, de verdade, de todo o encaminhamento de todas nós. E eu só digo, se desafiem, façam, façam, para vocês provarem o que é o sabor de você ir reconquistando a sua autonomia, a sua estrutura melhor de pensamento, de decisão e vários aspectos. Não tem promessinha de nada, nem frasezinha de efeito, nada disso. É um trabalho pactuado entre essa moça linda, maravilhosa, que eu a conheci há pouco tempo, e que confio no trabalho, é tanto que eu estou aqui, todo mundo me conhece no meu trabalho, eu não sou de fazer indicações assim, por qualquer natureza, mas é quase que um dever meu para que alcance muitas mulheres também que passam por essa situação, por várias situações, né, do seu dia a dia, de final de carreira, de relacionamento, de várias coisas. Você precisa retomar a sua estrutura de pensamento, a sua estrutura biológica de forma natural, que você consiga se reconhecer, que você consiga andar, que você consiga se estruturar novamente e dizer, pronto, eu estou pronta novamente. Né? Então, eu só digo isso, se desafiem. É muito, muito, muito bom. Se desafiem. Cada um das que passaram vai ter uma experiência completamente, provavelmente outras com muito mais experiência que eu, não é à toa que estão lá 5 vezes. Eu não considero isso uma taxa de insucesso de forma nenhuma. Não, Pelo contrário, tem. pelo contrário. Então, eu digo, desafiem-se. Desafiem-se a fazer. É algo extremamente novo, que é novo no Brasil, de alguma E, forma, e, mas tam, e também que não é algo, não é uma conexão, né? É algo tão mais profundo, vai muito mais profundo. E é esse o trabalho que eu faço e que quero seguir fazendo. É esse trabalho de transformação
de fato, mas com um conhecimento científico por trás e que une de fato, né, nos mostra o caminho da nossa existência aqui na Terra e que nos faz nos tornarmos pessoas melhores, primeiro para nós, né, aquele egoísmo sábio, e depois para o planeta, porque não adianta nada a gente querer equilibrar o planeta só da boca para fora e tá tudo podre aqui. Exatamente. Selminha, Pois é isso. muitíssimo obrigado. Duplo C, o duplo que habita em mim, saúde o duplo que habita em você. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu fico muito honrada de ter uma pessoa tão na área médica. Eu acho, eu tive algumas pessoas, mas não na área médica, eu tive até em área de psicologia, reconhecendo o trabalho que eu estou fazendo, e eu fico orgulhosa de mim mesma, mas muito contente e agradecida pelo seu reconhecimento, porque você é alguém que entende do que eu falo, e muito provavelmente você entende muito mais do que eu da parte física, né, da parte física mesmo, e não espiritual. Então, receber esses elogios de você é eu fico muito feliz. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço demais, Cris. Isso na verdade, não chega a ser uma obrigação, que a gente não é obrigada a nada, né? Mas é importante demais que você divulgue o trabalho, que a gente fale dessa coisa séria, porque é realmente muito sério a questão da estrutura mental, da saúde mental. E você se propõe de uma forma brilhante, sem nada escondido, com tudo divulgado em site, com cientistas ali apoiando, com tudo mostrando o mundo humano que você tem, que você é e que somos, né, na nossa quarentena, todo mundo normal ali tentando acertar da sua forma. Então, eu que agradeço muito, me espere na segunda e vamos lá para frente. Nós estamos juntas, outra vez. Muito obrigada, querida. Deus. Fica com Deus. Então, gente, enquanto a Soninha vai saindo aí, falar para vocês que hoje a gente vai falar do poder do pensamento benevolente. Vamos falar também, já estivemos aqui com a experiência da minha ex-mentorada, e vamos falar também das dúvidas frequentes, tá? Então eu vou passar a falar sobre as dúvidas frequentes. Por que eu decidi também falar disso hoje? Tem muita gente que me pergunta: Cris, eu quero fazer o curso do duplo. Não é curso, é uma mentoria. Um mentor, ele já passou pela situação e ele então te encaminha, ele vai te apoiando para que você percorra o caminho de forma mais facilitada, ok? Então, algumas pessoas perguntam algumas coisas. Por exemplo, como funcionam os encontros? Os encontros são todos os dias online. Tudo é online, né? Porque eu tô na Espanha, não dá para estar aí no Brasil. Os encontros são online às 7 horas da manhã. E tem uma duração média de 20 a 30 minutos. Alguns encontros demoram mais em função do número de dúvidas das pessoas. Enquanto eu vou falando disso, se alguém aí, sobretudo o pessoal novo, que tiver alguma dúvida, que quiser perguntar, pode deixar aí que eu vou responder para vocês, tá? Então, dependendo, 20 a 30 minutos, dependendo do número de dúvidas das pessoas. E algumas pessoas perguntam o seguinte: e se eu não puder estar ao vivo, todos os encontros ficam gravados e são disponibilizados no nosso grupo imediatamente após o término do nosso encontro. Então, a pessoa tem 24 horas para assistir o vídeo do encontro e saber qual é a tarefa, que também é passado por escrito, para que vocês não possam perder nada. Perguntam se pode ficar por mais tempo. Não fica por mais tempo. Já expliquei isso nessa live também. Se nós deixamos por mais tempo, o que vai acontecer é que você vai cair na tranquilidade de não ter um prazo para executar a tarefa. E aí, se você perde esse ritmo, essa constância, você então acaba furando a estratégia em que essa mentoria está baseada. Também perguntam: e se eu não puder estar ao vivo, isso me prejudica? Absolutamente não. Existem muitas pessoas que não puderam estar ao vivo todos os dias.
ou que não estiveram ao vivo há alguns dias, tá? E que tiveram resultados excelentes. Inclusive, tem uma pessoa que era uma mentorada da Itália, ela não conseguia assistir às aulas no mesmo horário, porque aqui para mim já são 11 horas da manhã ou meio-dia, depende do fuso, e ela só ia assistir à noite. Então, ela estava fazendo com um dia de diferença. E ela teve resultados incríveis. Então, não se trata de você estar ao vivo ou não. Se trata de você fazer no dia ou imediatamente assim que você possa ver o vídeo, ok? Perguntam também quanto tempo eu tenho para executar cada tarefa ou atividade. Depende. Normalmente, elas vão de 1 dia a 3 dias, porque dependendo, tem alguns processos que a gente trabalha que a gente tem 2 dias de conteúdo e mais dias para exploração do processo individual de cada um, ok? Outra pergunta outra dúvida frequente é sobre a mentoria ser em grupo. Eu posso obter resultados mesmo não gostando de me expor para cada pessoa? Cada vez, gente, a cada quarentena, eu vejo mais e mais claro que a potência, tanto energética como motivacional do grupo é impressionantemente maior do que um trabalho individual. Então, se você é do tipo que não gosta de trabalho em grupo, seja bem-vindo ao clube, porque a Cris também não gostava absolutamente. Esses processos de cura eu sempre procurei fazer de forma individualizada. Só que quando eu comecei a trabalhar, que eu abri a quarentena por conta de uma necessidade específica dos meus seguidores, eu fui vendo e a cada quarentena fica mais forte. Então, o trabalho em grupo é um resultado que você nem pode imaginar. O que acontece dentro de cada quarentena é uma experiência única. E eu tenho aí meus ex-mentorados que vão poder confirmar isso para vocês. Experiências que vocês nunca passaram em nenhum outro lugar. Isso por quê? Porque é um local seguro, porque você está apoiado, porque não existe ali nenhum tipo de competitividade ou ninguém tá para se apontar, senão que para se apoiar. E tá todo mundo querendo ser melhor que ontem. Então, essa vibe é a que permite que o trabalho em grupo seja altamente, muito mais potente em questão de resultados do que o trabalho individual. Inclusive, tem mais. Muitas pessoas me dizem que a quarentena fez o que não se fez em anos de terapia. Isso eu tenho lá no meu Google, nas avaliações do meu Google. Então, gente, não é pouca coisa. O trabalho em grupo é muito, muito, muito legal. E diz aqui, o que faz a quarentena impactar, né? Impactar de forma positiva nos participantes. Tem 5 fatores aqui, mas além dessa questão do ambiente que a gente promove, um ambiente realmente acolhedor, de benevolência, de ajuda, de apoio mútuo, tem um diferencial importante. Lá eu consigo transferir para vocês a minha experiência pessoal. As minhas dores, como eu superei cada uma das minhas dores, que eu também tinha as minhas dores, né? Falo das minhas debilidades, falo das minhas fortalezas, como eu lido com isso. Então, além do conhecimento, a gente tem aí um plus, que é alguém falando com você, mas alguém que entende a sua dor. Porque não é alguém que só teoricamente estudou sobre o assunto e está ali falando para você naquela vibe motivacional. Não se trata disso. É alguém que vai estar compartilhando de dentro do seu próprio coração e dentro da sua própria experiência. Isso faz a grande diferença e faz a grande diferença com outras quarentenas que estão por aí também, tá? Outra coisa é a constância, gente, do compromisso, um outro fator que ajuda muito, que foi falado também pela Selma. É a constância nesse compromisso de estar ali com a Cris.
muitos mentorados falavam assim, eu não acordava às 6 horas da manhã, mas nem a pau. Só que eles falavam que começaram a acordar e se empenhar de acordar mais cedo, e aí o seu dia passou a ser mais produtivo, porque gostavam de estar ali comigo, porque era a oportunidade que você vai estar 40 dias comigo. Você vai poder fazer perguntas o tempo todo. E quem está ao vivo, obviamente, tem essa vantagem. Cris, eu não posso fazer pergunta no grupo depois? Depende. Se o número do grupo for muito grande e a gente não consegue dar conta, mas existem dias específicos em que o grupo está aberto. Fora isso, tem minha equipe de apoio, onde você pode fazer perguntas. Então, estando comigo presente, ao vivo, você consegue extrair muito mais conteúdo e sanar as tuas dúvidas de forma pessoal e particular. E a última pergunta é: o que eu preciso para ter resultados expressivos após a quarentena? Duas coisas fundamentais e uma terceira. Então, são 3 coisas. A primeira é que você precisa estar disposto ou disposta a se conhecer profundamente. Diferente de tudo que você já viu. Tudo que você já viu. De forma diferente, com um olhar diferente. A segunda é que você esteja disposta ou disposto a mudar a forma que pensa. Se você quer entrar na quarentena somente para buscar essa mente extraordinária, porque você tem um transtorno, porque você tem um problema em relação à procrastinação, porque você quer resolver um problema com o seu duplo, mas você não está disposto a mudar a forma que você pensa, eu vou adiantar para você, não entra. Porque essa é a base para toda e qualquer transformação. E o terceiro é cair de cabeça, é mergulhar. Eu garanto a você que se você se entregar, estiver os 100% do que eu vou estar os 100% com o grupo que for formado nesses 40 dias, não tem como você não ter resultados. E isso vocês podem ver por todas as opiniões que tem lá no meu Google, ok? E a outra é porque algumas pessoas dizem que a quarentena é um divisor de águas e relatam um antes e depois. Na minha percepção, são 2 coisas. A primeira é que a proposta principal da quarentena é colocar o conhecimento intelectual na prática. Então pode ser que você tenha anos de autoconhecimento, que você já sabe as coisas que você deve ou não fazer, mas você nunca aplica isso no teu dia a dia. Então esse conhecimento todo que você tem não te serve de nada. Não te serve, só te serve para acumular e acumular. E ele não traz resultados efetivos. Então a primeira coisa é essa. E a segunda coisa, eu acredito piamente que é a questão do trabalho em grupo. Se cria uma sinergia, se criam laços ali. E eu também já ouvi de diversos mentorados dizer o seguinte: eu nunca me senti tão apoiada e tão livre para me expressar. Então é um local onde a gente consegue realmente reverberar uma energia muito nutritiva, onde cada um pode ir se curando pouco a pouco. Combinado? Então, antes de eu responder aqui as perguntas que tem, lembrando a vocês, a Masterclass está a partir de hoje disponibilizada lá no site abenevolência.com.br, que é a Masterclass que eu preparei com muito carinho, onde eu falo de como você pode passar de uma mente ordinária para uma extraordinária. E o site está todo repaginado, eu quero que vocês depois me digam se vocês gostaram, foi tudo preparado com muito carinho. A Arlete diz: Cris, eu trabalho 48 horas seguidas. Se fica por 24 horas, eu perderia uma aula. Olha, Arlete, se você tiver como me mostrar isso, eu posso abrir uma exceção para você, tá? E aí eu deixaria para você, especificamente, nesses dias que você perderia, eu te deixaria
por mais tempo para poder não comprometer, tá? Sábado e domingo. Então você só perderia o do sábado, porque no domingo nós temos uma atividade que não temos encontro especificamente, tá? Mas temos uma atividade que vocês têm que fazer todo domingo. Deixa eu ver. Ok? Tá bom? Então, só para finalizar, estão abertas as inscrições para a Quarentena da Benevolência. Se você tem interesse, se você tem a oportunidade, e se você não tem tanta oportunidade, entrega para o seu duplo. A próxima só vai ser lá em junho. Não deixa para ficar na metade do ano, para você entrar na metade do ano. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar pelo direct, por mensagem para mim. Se vocês têm dúvidas agora, até essas dúvidas frequentes já estão lá no site abenevolência.com.br. O site está todo repaginado, espero que vocês gostem. E a Masterclass está hospedada lá a partir de hoje. Combinado? Então, um beijo grande, duplostê, e muito obrigada pela presença de vocês. Sexta-feira de carnaval e vocês estão aqui comigo. Beijo da Magra!